Você acredita em maldições? E se eu te dissesse que uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história pode ter vindo acompanhada de uma maldição mortal? Em 1922, quando o arqueólogo britânico Howard Carter encontrou o túmulo do jovem faraó Tutankhamon, ele mal podia imaginar que aquele momento mudaria para sempre a forma como o mundo moderno enxerga o Egito antigo. Mas o que aconteceu nos meses seguintes deixou muita gente desconfiada. Mortes misteriosas, acidentes bizarros, doenças inexplicáveis. Seria apenas coincidência? Ou algo sobrenatural estava em jogo? Fica comigo até o final, porque, além de revelar todos os acontecimentos estranhos que cercaram essa descoberta, eu vou mostrar também uma verdade surpreendente que a maioria dos vídeos por aí nunca comenta. E, acredite, vai mudar completamente a forma como você vê essa história. Antes de falarmos sobre maldições e mortes misteriosas, precisamos entender quem foi esse faraó e por que o túmulo dele se tornou uma obsessão para tantos arqueólogos. Tutankhamon subiu ao trono por volta de 1332 a.C., com apenas 8 ou 9 anos de idade. Sim, você ouviu certo. Uma criança no poder do maior império do mundo antigo. E morreu jovem também, por volta dos 18 ou 19 anos. Um reinado curto, mas cheio de mistérios. Ele era filho do controverso faraó Akenaton, aquele que tentou transformar o Egito em uma nação monoteísta, adorando apenas o deus Aton. Mas quando Tutankhamon assumiu, os sacerdotes de Amon, que tinham perdido poder, pressionaram para restaurar os antigos deuses. Tutankhamon voltou com os cultos tradicionais, mudou a capital e até restaurou os templos. Isso fez dele uma peça-chave na tentativa de apagar a reforma do pai. Mas aqui vai uma curiosidade que pouca gente conhece. O nome original de Tutankhamon era Tutankhaton, em homenagem ao deus solar Aton. Só depois ele adotou o nome que conhecemos hoje, como forma de mostrar lealdade aos deuses antigos e aos sacerdotes. Outra coisa, o túmulo dele era pequeno e mal planejado para um faraó. Isso indica que sua morte foi inesperada. Tão inesperada que provavelmente usaram um túmulo que nem era dele originalmente. E é aí que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Em 4 de novembro de 1922, após anos de escavações frustradas, o arqueólogo Howard Carter finalmente encontrou a entrada do túmulo de Tutankhamon, no Vale dos Reis. Ele estava trabalhando com o apoio financeiro de um aristocrata britânico chamado Lord Carnarvon, que financiava a expedição. No dia 26 de novembro daquele mesmo ano, Carter fez um pequeno buraco na porta e, com uma vela na mão, espiou para dentro. Quando perguntaram o que ele via, ele respondeu: "Coisas maravilhosas." E realmente eram. O túmulo estava quase intacto. Mais de 5.000 objetos preciosos, incluindo o famoso sarcófago de ouro maciço e a icônica máscara funerária do faraó. Mas a empolgação não durou muito. Em abril de 1923, apenas 5 meses após a abertura do túmulo, Lord Carnarvon morreu em circunstâncias estranhas. Uma picada de mosquito que infeccionou. Quando ele faleceu, dizem que todas as luzes do Cairo se apagaram misteriosamente ao mesmo tempo. Coincidência? Logo depois, outros membros da equipe também começaram a morrer. O secretário de Carter, seu pai, um radiologista que examinou a múmia e até um amigo próximo do Lord, todos faleceram de formas abruptas e em sequência. E aqui vai um detalhe sinistro. Alguns relatos dizem que dentro do túmulo havia uma inscrição que dizia: "A morte virá com asas rápidas para aquele que perturbar o sono do faraó." Verdade ou lenda? Vamos falar disso daqui a pouco. Mas antes, se essa história já te pegou até aqui, imagina o que ainda vem pela frente. E olha, essa é só a ponta da pirâmide. Então, já aproveita
e se inscreve no canal, porque aqui no Impérios e Lendas, a gente mergulha nas histórias que marcaram a humanidade, sempre com curiosidades que você não costuma ver por aí. A morte de Lord Carnarvon causou alvoroço mundial. E quem se aproveitou disso? A imprensa, claro. Jornais britânicos e americanos começaram a publicar manchetes como "A maldição do faraó", "Explorador morto por tocar no túmulo sagrado", e até histórias mais exageradas, como relatos de pássaros mortos, cães uivando no meio da noite e múmias que se mexiam sozinhas. Só que tem um detalhe curioso. Howard Carter, o líder da expedição, viveu até os 64 anos e nunca teve nenhum problema de saúde grave ligado ao túmulo. Ele, inclusive, continuou trabalhando com arqueologia por décadas. Se havia uma maldição, por que ela não o atingiu? Pesquisadores atuais acreditam que o conceito da maldição foi alimentado por dois motivos. Primeiro, medo do desconhecido. No começo do século XX, o Egito ainda era envolto em misticismo e romantização. Múmias, pirâmides, rituais antigos, tudo isso encantava e assustava o Ocidente. Segundo, estratégia de marketing. O próprio Carter se beneficiava da atenção. Quanto mais as pessoas falavam do túmulo, mais prestígio ele ganhava. Mas, e as mortes? Algumas realmente aconteceram. E aí entra um ponto científico que poucas pessoas conhecem. Décadas depois, cientistas começaram a estudar as reais causas das mortes de quem entrou no túmulo. E sabe o que descobriram? Esporos de fungos tóxicos. Sim, fungos. O túmulo de Tutancâmon estava lacrado havia mais de 3.000 anos, em um ambiente quente, úmido e escuro. Isso criou condições ideais para o crescimento de fungos como o Aspergillus flavus, que libera uma toxina chamada aflatoxina, potencialmente mortal, para pessoas com imunidade baixa. Esses esporos estavam nas paredes, nos tecidos, até nas máscaras mortuárias. Outro fator foram os gases tóxicos liberados pela decomposição dos materiais orgânicos, como flores secas, alimentos, resinas e perfumes usados nos rituais funerários. Tudo isso pode ter criado um coquetel químico extremamente perigoso. Ou seja, talvez a maldição fosse biológica. Mas, claro, isso não tira o peso simbólico da história. Tutancâmon foi um faraó menor em importância política, mas se tornou um gigante na história moderna. O túmulo dele foi o único encontrado praticamente intacto. E graças a isso, os egiptólogos puderam entender melhor como funcionavam os rituais funerários, os objetos do além-vida e até mesmo os costumes da época. Além disso, as análises modernas revelaram algo impactante. Tutancâmon tinha uma saúde extremamente frágil. Possuía um pé torto, problemas ósseos e até sinais de malária. Tudo indica que ele era fruto de casamentos consanguíneos, algo comum na realeza egípcia. Hoje, a múmia dele está em uma câmara especial no próprio Vale dos Reis, preservada para estudo e visitação. E por mais que o mito da maldição continue fascinando o mundo, o verdadeiro poder de Tutancâmon está em algo muito maior. Ele despertou o interesse global pela egiptologia. Então, será que a maldição foi real? A resposta talvez esteja na interseção entre ciência e crença, entre fatos históricos e o poder das narrativas. Mas uma coisa é certa: desde a descoberta do túmulo de Tutancâmon, o mundo nunca mais olhou para o Egito da mesma forma. Agora me responde: você entraria em um túmulo egípcio lacrado há mais de 3.000 anos? Sim ou não? E por quê? Vamos trocar ideia, porque as melhores discussões sempre nascem da curiosidade. E nesse canal, ela nunca acaba. Nos vemos no próximo vídeo.